Graça e paz, meus irmãos. A jornada de José, fé em meio à adversidade. Você já teve a oportunidade de ler na Bíblia a história de José? Você já se sentiu perdido, como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor, meu irmão? Foi o que aconteceu com José. A história de José, filho de Jacó, é um poderoso lembrete de que mesmo nas dificuldades, escute bem o que eu vou dizer para você, meu irmão, mesmo na dificuldade, Deus está sempre ao nosso lado. Deus, o nosso Deus é fiel. Ele vai estar sempre do nosso lado. A história de José é uma história que podemos aprender muito sobre ela. José era filho favorito de Jacó. E isso gerou ciúmes entre seus irmãos, porque Jacó o amava. Um dia, eles o venderam como escravo e o levaram para o Egito. Os irmãos de José colocou José num buraco, depois entregou como escravo para o Egito. Imagina a dor de ser traído, meus irmãos, por aqueles que deveriam estar amando, eram seus irmãos. Lá no Egito, José enfrentou muitos desafios, mas mesmo assim ele nunca perdeu a fé em Deus. E a história dele mostra isso. José teve sonhos que mostravam seu futuro, onde ele seria um líder. E uma vez ele contou isso para os seus irmãos e o seu pai. Isso gerou muita coisa ruim dentro da sua casa, muito ciúme. Esses sonhos o mantiveram firme, mesmo quando tudo parecia perdido. Esse sonho que José teve. Ele foi injustamente preso, mas até na prisão, Deus estava com ele. A mulher do servo dele disse que ele queria tê-la como mulher, e ele fugiu dessa mulher. Mesmo assim, ela planejou e disse que ele queria atacá-lo. O Senhor estava com José e o favoreceu. Isso mostra que mesmo nas situações mais sombrias da vida da gente, Deus não nos abandona. Por causa dessa atitude dessa mulher, ele foi colocado na prisão, injustamente. Ele sabia que não podia deitar com a mulher de outro. Momentos de desespero e esperança da parte de José. Veja, meu irmão, José interpretou os sonhos de outros prisioneiros lá na prisão, eventualmente sobre Faraó. Ele revelou que o Egito enfrentaria 7 anos de abundância, seguido por 7 anos de fome, quando ele teve a oportunidade de interpretar o sonho de Faraó. Graças à sabedoria que Deus lhe deu, José foi elevado a uma posição de poder dentro do Egito, tornando-se o governador do Egito. Ele saiu de escravo para governador do Egito. Quando a fome atingiu a terra, seus irmãos vieram ao Egito em busca de comida. Até então, a história que os irmãos dele contou para o pai foi que ele tinha morrido. Sem saber o que estava diante de José, seus irmãos, sem saber que estava ali diante de José, em um momento emocionante, ele se revela a eles, perdoando-os por tudo o que havia acontecido, tudo o que eles fizeram contra José. Aí José disse isso, que está registrado lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o Todo-Poderoso, o tornou em bem. Isso nos ensina que mesmo quando enfrentamos, meus irmãos, enfrentamos traições e dificuldades, Deus pode transformar tudo para o nosso bem. É isso que podemos aprender na história de José. Porque Deus está conosco, meu irmão, mesmo nas atribulações. Ele vai dar a força que você precisa para poder sair delas. Se você depositar fé, você passará pelas provações de uma maneira diferente. Assim como José. Nossas vidas, isso traz uma lição para nossas vidas. Assim como José, podemos passar por momentos de dor e incerteza. É fácil perder a fé quando as coisas não vão bem, meus irmãos.
é muito fácil. Mas precisamos lembrar que Deus tem um propósito para cada um de nós. Hoje eu estou falando para você que está me escutando. Deus tem um propósito para você. Vamos ler o que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Lá está escrito assim: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que Deus quer de você. Se você está enfrentando dificuldades hoje, meu irmão, se está difícil aí para você, saiba que Deus está ao seu lado, assim como estava do lado de José. Mesmo quando você não consegue ver com clareza, Ele conhece suas lutas e está trabalhando em sua vida hoje. Você acredita nisso? Como José, mantenha seus olhos em Deus e confie que Ele tem um plano perfeito para você. Deposite fé naquele que é justo, naquele que é fiel, irmão. Demorou para José ser o governador do Egito, mas se cumpriu. Chegou o momento que Deus o glorificou, o elevou. A alegria pode vir após a tristeza e a luz pode brilhar nas trevas, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Como é que você mantém um relacionamento com Deus? Lendo a Bíblia, meditando nela, meu irmão. Meditando nela e a praticando na sua vida. Aqui é uma maneira de você alimentar a sua fé. É uma maneira de você se aproximar com Deus. É uma maneira de você crescer espiritualmente. É aprender sobre Deus. As histórias que estão aqui dentro, irmão, revelam algo profundo sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Vê o caso de José, que podemos aprender na história de José, que José, em meio às tribulações, às dificuldades, ele se manteve fiel e acreditou que Deus tinha uma promessa para ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Deus tem uma promessa para você. Quando Jesus se entregou lá na cruz para nos libertar do pecado da morte, a promessa dada para você é vida eterna. Você já tem vida eterna só por acreditar e se render aos pés de Jesus. Já confessou seus pecados a Jesus? Você confia plenamente que Jesus, Ele tem o poder de te curar, de curar suas dores? Se você acredita nisso, diga aí amém, meu irmão. Acredito sim. E compartilhe esse vídeo, porque é uma maneira de a gente transmitir a mensagem de Deus para as pessoas que precisam. Em nome de Jesus.